Agora eu convido o nosso terceiro palestrante deste painel, que é Mercado, Lançamento e Tendências dos principais players do Brasil e do mundo. Por favor, venha para cá. Vitor Pedreira, da Amaraê. A visão da Amaraê sobre mercado, tendências e novas tecnologias. Tenha bondade, Vitor. Bom, hoje eu vou comentar um pouco das tendências de módulo fotovoltaico. Porque se até algum tempo atrás a gente tinha apenas que decidir se eu vou comprar um módulo de monocristalino ou policristalino, hoje a gama de opções já é bem maior. Já temos muitas tecnologias diferentes, principalmente nesse ano de 2021 e para o próximo ano de 2022. Então, vou apresentar um pouco o que temos de solução como distribuidor e também apoiar vocês na escolha do melhor módulo, né, da melhor tecnologia, da melhor topologia de módulo que vai atender cada tipo de projeto. O do meio. Bom, primeiramente vou falar dos critérios, né, de escolha de módulo fotovoltaico, porque também não adianta, né, a gente saber que existem as tecnologias, saber que existem os diferentes tipos de módulo, se a gente não sabe como escolher eles para o meu projeto. E aí também vou apresentar um pouco as tecnologias que já estão disponíveis nesse ano, né, na nossa distribuição, principalmente, né, módulos bifaciais, uma ótima solução para usinas de solo, e também explicar os módulos de alta potência, porque se até o ano passado a gente tinha no máximo módulo de 400, 440 watts, hoje já estamos falando até de módulo de 600. Então, o que foi, né, que permitiu os módulos atingirem essas altas potências. E também um pouco das tendências para o próximo ano, né, já dando um spoiler aí do que está por vir. Bom, começando, né, com a parte de critérios de escolha do módulo fotovoltaico, a gente sabe que o mais óbvio de todos é o preço, né? Mas não basta só eu chegar na Mara, pedir uma cotação de, digamos, 100 kW, vir para o outro distribuidor, pedir a mesma cotação de 100 kW e fazer 4 cotações e decidir apenas pelo preço. Porque a gente sabe, né, que o quilowatt-pico é um parâmetro com base na STC, com base em condições de laboratório, que a gente sabe que não vai necessariamente, né, se traduzir em uma geração boa em campo. Então, eu trago aqui outros critérios também importantes para a escolha de módulo fotovoltaico, que, inclusive, nós mesmos da Amara, né, usamos também na hora de decidir um fornecedor, que é, primeiramente, né, força do fabricante a nível mundial. Módulo, a gente sabe que tem uma vida útil muito longa, né, garantia de eficiência de pelo menos 25 anos. Então, a gente sabe que o fabricante ele tem que ter uma solidez financeira, solidez fabril, uma boa capacidade de produção, estar presente no mercado a nível global e que passe, né, uma confiança de que é uma empresa que vai realmente durar, no longo prazo, vai durar mais de 20 anos, mais de 25 anos, justamente para honrar com a garantia que eles estão prometendo. Bom, a gente também já tem módulos de vários tamanhos diferentes, desde 1,70 m de comprimento até 2,40 m, 2,50 m de comprimento. Então, a gente tem que entender também se o módulo que eu estou escolhendo, ele tem um tamanho, ele tem um peso compatível com a aplicação que eu vou fazer. Tecnologias também, isso é muito importante. A gente sabe que os módulos de 500 watt-pico, por exemplo, cada um vai ter uma tecnologia diferente. Um vai ser com uma eficiência maior e, por conta disso, vai ter um tamanho menor. Outros que têm menos eficiência vão precisar de um tamanho maior. Corrente de operação, tensão de operação. Se tem tecnologia half cell, se tem a tecnologia de multibus bar. Então, tudo isso impacta na geração e a gente sabe que pode também afetar todo o desempenho do próprio projeto. Eu falo aqui de menores perdas, mas, na verdade, o que eu quero dizer é que se o módulo tem menos perdas inerente a ele, ele vai ter uma geração de energia maior. Então, para o mesmo módulo, da mesma potência, se ele tem uma menor perda devido à reflexão do vidro, por exemplo, porque a gente sabe, né, que o vidro ele não é 100% refratário, principalmente no começo e no final do dia que o sol está num ângulo de incidência mais oblíquo, né, com relação ao módulo. Então, uma parte dessa luz é refletida pelo próprio vidro do módulo e é perdida. A gente não vai aproveitar essa luz que foi refletida como energia.
Então, os fabricantes eles fazem, né, um tratamento antirreflexo no vidro do módulo para diminuir ao máximo essa perda. Uns vão fazer melhor do que os outros. Então, isso já vai dar uma diferença aí de geração para fabricantes e modelos diferentes. Perda devido ao nível de radiância também é a mesma coisa. A eficiência que está no datasheet do módulo é uma eficiência também com base na STC. Então, se eu saio dos 1000 watts por metro quadrado e vou para 800, para 600, para 400, minha eficiência muda. E muitas vezes muda para muito pior, como a gente já viu aí em alguns projetos. Degradação também é a mesma coisa. Perdas lead, né, que é a degradação induzida pela luz, que acontece logo no começo da vida útil do módulo, também é um fator que pode impactar o desempenho do projeto. E a próprio desempenho pela temperatura, né, principalmente aqui no Brasil, principalmente aqui no norte, né, que a gente tem altíssimas temperaturas de operação que vão piorar o desempenho do módulo. Então, se o módulo tem uma boa performance com a temperatura, a gente também tem uma melhor geração de energia. Bom, eu falei tudo isso só para dizer que o que importa mesmo é a gente ter o menor custo da energia gerada. Não adianta nada a gente ter 5 orçamentos de 100 kWp e comprar o mais barato, se, na verdade, nem todos esses 5 orçamentos vão estar gerando a mesma energia. Então, é por isso que a gente traz o conceito de LCOE, que é uma sigla em inglês, né, para o custo nivelado da energia. Basicamente, a gente pega todos os custos que a gente tem com o sistema, custos de material, mão de obra, manutenção, substituição de peças, e divide pela geração de energia ao longo da vida útil do meu projeto. Então, a gente tem 2 fatores para decidir o fornecimento de equipamento. Preço é um deles, é o numerador da minha divisão. Quanto maior o preço, logicamente, maior vai ser o LCOE e maior é o custo da minha energia. Mas, se esse preço que eu estou pagando a mais é compensado por uma maior geração de energia, é um sistema que vai ter uma performance maior, eu já estou falando também de aumentar o meu denominador da divisão. Então, se eu consigo subir o preço, por exemplo, 5%, mas eu consigo aumentar a minha geração de energia em 10%, na verdade, o custo da minha energia está saindo mais barato, mesmo o kit sendo mais caro. Vou estar comprando mais qualidade, vou estar tendo uma maior saída, né, uma maior geração de energia, e, por conta disso, o meu quilowatt-hora acaba saindo mais barato. E, no final das contas, né, quando a gente está fazendo um projeto de geração de energia, o que importa mesmo é quantos quilowatt-hora eu vou gerar, e não necessariamente qual que é o custo do meu sistema. Então, uma vez colocando todo mundo na mesma base, aí sim a gente pode analisar o preço. Bom, falando um pouco agora das tecnologias que temos já disponíveis, né, no mercado, justamente para vocês melhorarem o LCOE da usina de vocês, temos primeiramente a tecnologia bifacial, que é uma tecnologia principalmente indicada para sistemas de solo. É um módulo que não só é capaz de captar a luz pelo seu lado da frente, mas também pelo seu lado de trás. A gente tira, né, aqui na esquerda a gente tem um módulo monofacial, convencional, né, com o backsheet branco, né, de plástico. E no módulo bifacial, nós tiramos esse backsheet branco e colocamos uma superfície transparente, justamente para o módulo captar a luz pelo seu lado de trás. Nesse caso, nós temos uma camada de vidro, então por isso que eu estou chamando de módulo bifacial com a tecnologia também de vidro-vidro. Bom, existem alguns parâmetros muito importantes de serem observados quando eu vou fazer um projeto com módulo bifacial, que normalmente não tem tanta relevância num sistema de módulos monofaciais. O primeiro deles é o albedo, que é o quanto de luz o solo consegue refletir. Quanto mais claro, quanto mais reflexivo for o meu terreno, melhor para o módulo bifacial, porque ele vai se aproveitar dessa luz que vai ser refletida pelo terreno, e quanto mais luz refletida, maior sua captação e maior geração de energia. Então, aqui vocês têm um quadrinho, né, que indica o percentual de ganho, mais ou menos, aí de cada superfície. Temos a grama, que não é de todo, né, a melhor solução, apesar de já ter também uma reflexão aí de 15% a 25%, mas quando vamos para uma terra, uma brita, uma areia de cor mais clara, aí já estamos falando de albedos acima de 30%,
e temos também ganhos bem interessantes, né, nesse tipo de superfície. Aí, só para dar um exemplo, né, essa foi uma usina de um cliente nosso, lá em Minas Gerais, que ele tinha um terreno mais escuro, era uma fazenda de café, ele tinha um terreno mais escuro que não tinha um índice de reflexão tão bom. Então, ele fez uma cobertura de brita, a brita mais clara que ele conseguiu achar no mercado, e colocou os módulos bifaciais para poder aproveitar desse ganho. Outro parâmetro muito importante também é a altura dos módulos com relação ao solo. É principalmente por esse motivo que a gente diz que os módulos bifaciais são mais indicados para sistemas de solo. Se eu tenho um módulo baixo, com uma altura baixa com relação ao solo, eu não tenho tanto espaço para a luz incidir no solo e ser refletida no lado de trás dele. Se vocês olharem aqui a figura da esquerda, é um módulo com apenas 8 centímetros de altura com relação ao solo, e por conta disso, a gente tem pouquíssima radiação solar incidindo no lado de trás dele. Se aumentamos a altura para 60 centímetros, né, 58 centímetros nesse caso, já temos uma irradiação bem mais forte e também bem mais homogênea ao longo do módulo. E quando estamos falando aí de alturas acima de 1 metro, aí sim a gente já tem a melhor irradiação que a gente consegue captar e também uma maior uniformidade dessa irradiação no lado de trás do módulo. Bom, e o último parâmetro para dimensionamento também, esse é até um dos mais polêmicos, que às vezes a gente tem que explicar um pouco melhor para os clientes, é o distanciamento entre as fileiras, entre as mesas do meu sistema. Normalmente, a gente está trabalhando em sistemas convencionais com um distanciamento entre fileiras de 7 metros, mais ou menos, do pilar da mesa da frente para o pilar da mesa de trás. Para o módulo bifacial, continua sendo um espaçamento bacana, a gente tem um ganho interessante com esse espaçamento. Mas se aumentamos esse espaçamento, vocês podem ver aí na figura do meio, nós temos uma maior superfície livre para o sol incidir no chão e refletir do lado de trás do módulo, mais uma vez. Então, quanto mais espaçamento eu tenho, maior eu vou ter essa reflexão de luz e maior eu vou ter também a captação do lado de trás do módulo. Então, a gente até recomenda, né, que esses 7 metros, quando a gente trabalha com módulo bifacial, seja aumentado para 10, para 11 ou até mesmo para 12 metros, muitas vezes o cliente se assusta, né, porque, poxa, eu vou gastar mais terreno, vou ter que passar mais cabo, mas isso também representa um ganho de energia. Então, não é uma conta óbvia, vou gastar mais terreno e por isso é ruim e vou manter os 7 metros que eu trabalho. Não, vamos analisar qual é o meu ganho com 7 metros. Agora, vamos simular o ganho com 12 metros, com 11 metros. Poxa, o que eu estou gerando a mais de energia, o que eu estou ganhando mais de energia? Pago o terreno que eu vou gastar? Pago o cabeamento que talvez eu tenha que puxar um pouco mais de distância? Muitas vezes sim. Porque aqui no Brasil, né, principalmente em usinas de zona rural, terreno é barato e energia é cara. Então, às vezes, o ganho de energia se compensa esses aumentos no CAPEX, né, do sistema. Bom, aqui eu chamo de tecnologia bônus, né, porque não tem muito a ver com a bifacialidade do módulo, mas os nossos módulos bifaciais, hoje disponíveis na Mara, também possuem a tecnologia de vidro duplo. Então, qual que é a diferença, né, de um módulo convencional para um módulo de vidro duplo? Na esquerda, vocês têm um módulo convencional, na direita, vocês têm o vidro duplo. É basicamente a mesma topologia. A gente tem a moldura de alumínio, a gente tem a camada de vidro do lado frontal, a gente tem o material encapsulante das células, temos as células, e do lado de trás, a gente tem outra camada de encapsulante, e, por fim, o backsheet. No módulo de vidro duplo, a gente tira esse backsheet e coloca uma camada de vidro. E qual que é a vantagem, né, além de deixar a luz passar do lado de trás, que a gente tem ao fazer isso? A principal vantagem é uma maior resistência à degradação do módulo. Então, quando a gente fala de degradação do módulo, qual que é o fenômeno que acontece? Isso principalmente em climas quentes e úmidos, como o daqui de Manaus. Então, se a gente tem um clima muito quente, muito úmido, nós temos o vapor d'água infiltrando no módulo pelo backsheet, ele vai reagir com esse material encapsulante, vai fazer um fenômeno de hidrólise e vai se tornar ácido acético.
e aí esse ácido acético vai começar a corroer as partes metálicas do módulo e vamos ter o fenômeno de degradação. Quando tiramos o plástico e colocamos vidro, nós temos uma permeabilidade à água muito menor. Então, vamos ter muito menos vapor d'água infiltrando e vamos ter, logicamente, menos reações, né, com EVA, menos formação de ácido acético e menos degradação. Então, é até por isso, né, que o módulo bifacial tem 30 anos de garantia de produção linear, e não mais 25 anos. É um módulo que vai ter mais vida útil e vai perder menos geração de energia ao longo do tempo. Por isso que, quando fazemos uma simulação de geração com módulo bifacial, a gente não simula apenas para o primeiro ano, simulamos para toda a vida útil da usina, porque essa tecnologia vai impactar muito positivamente. Bom, partindo agora para os módulos de alta potência, o principal fenômeno que permitiu que os módulos saíssem, né, dos 300 e 400 watts para os 500 e até mesmo 600 watts são os novos tamanhos de célula fotovoltaica. Até o ano passado, nós estávamos trabalhando apenas com até a célula M3, que são 158 milímetros. Esse ano, os fabricantes já conseguiram viabilizar a produção principalmente dos 3 últimos tipos de célula. Célula M6 com 166 milímetros, M10 com 182 e M12 com 210. Então, se temos células maiores, nós temos uma capacidade de embarcar mais tecnologia no módulo, então o módulo fica mais eficiente e também os módulos ficam maiores. Então, quando a gente tem um módulo maior e mais eficiente, logicamente, nós vamos conseguir alcançar essas altas potências que vocês já veem disponíveis no mercado hoje. Então, só para dar um exemplo, né, do benefício que a gente tem em trabalhar com módulos de alta potência, o principal benefício é para usinas de maior escala, porque esse, inclusive, é um estudo que a própria Longe fez com o módulo de 540 deles, que se eu trabalho com um módulo de célula M10 no lugar de um módulo com célula M3, eu vou diminuir a quantidade de módulos do meu sistema, porque eu vou ter um módulo mais potente. Então, esse estudo foi para uma usina de 50 megas. Então, a gente teve uma redução de 21% do custo de mão de obra de instalação, 5% do custo de terreno, pelo módulo ser mais eficiente, 4% do custo dos demais equipamentos da usina, né, estrutura e cabeamento, principalmente, e, consequentemente, tivemos um LCOE, né, o custo da minha energia, 3% mais barato. Então, esse ganho de escala, né, é o que melhor traz essa tecnologia. Muito importante também, né, porque às vezes a gente se empolga, agora eu vou só comprar módulo de 500, vou só comprar módulo de 550, módulo de 600. É importante a gente se atentar que esses módulos, eles são maiores e mais pesados também. Então, a gente tem que entender qual é a aplicação do meu sistema. Vou fazer um telhado residencial com espaço super limitado? Poxa, aí não vale a pena, né? A gente pegar um módulo de 32 quilos, 2,40 metros por 1,10 e tentar subir ele no telhado com espaço limitado. Aí, com certeza, a gente vai diminuir o tamanho do módulo, a gente não vai diminuir a eficiência. Existem módulos M6, M10, M12 de 370 watts, por exemplo, de 395, de 400 watts, mas são módulos tão eficientes quanto os módulos de 500 e 600. A única diferença é que a gente diminui o tamanho do módulo para ter uma geometria e peso mais adequada para esse tipo de telhado, né? Então, é importante se atentar a isso também. Bom, falando um pouco agora das nossas soluções, né, como distribuidora, para essas tecnologias, quando a gente fala de célula M6, 166 milímetros, nós temos principalmente o módulo de 370 watts da Trina. 370, né, quando a gente fala de módulo 370, a gente já acaba associando com módulos de poly de baixa eficiência, porque é o mais normal da gente encontrar no mercado. Mas não é o caso desse módulo, gente. Esse módulo é um módulo de monocristalino, de tecnologia PERC, de tecnologia Half Cell, multibusbar, altíssima eficiência, boa performance com a temperatura, bons coeficientes de temperatura. E por que ele tem 370 watts, então, se ele é tão bom? Por causa do tamanho dele, 1,76 m por 1,04 m e 20 kg de peso. Esse módulo é a nossa principal recomendação para esse tipo de telhado.
Bom, só correndo um pouquinho, né, porque o tempo aqui já foi. Célula 182, a gente tem os módulos da JA e da Longe, de 540 e 545 watt-picos. Então, são módulos maiores, né, e aí justamente para essa topologia de usina de solo. Temos também os módulos de 210 milímetros de célula, que é a linha Vertex da Trina. Então, temos módulos de todos os tamanhos, mesma eficiência, mesma qualidade, mesma tecnologia, mas para todos os tipos de usina. Se temos usinas em situações de telhado pequeno, módulo de 395 e 400, com 1,75 m. Usinas maiores, temos também um módulo monofacial de 500 e 505, e usinas aí, com módulos bifaciais, temos a solução de 540 e 545 watt-pico. Bom, e só para fechar, a tendência para o próximo ano, vamos ter também a tecnologia tipo N, que promete eliminar praticamente as perdas lead e melhorar bastante a performance em temperaturas altas. Então, vão ser módulos para o ano que vem, que provavelmente a gente ainda vai conseguir um ganho de pelo menos 5% de geração de energia para a mesma potência pico. Bom, então é isso, pessoal. Espero que eu possa ter agregado um pouco para vocês nesse tema, e meu muito obrigado. Muito obrigado ao Vitor Pedreira, da Amaraê.